Vem cá, você por acaso assistiu o episódio de Durvalino? Lógico. Você Claro viu? que eu assisti. Ali tinham informações verídicas, tinham informações truncadas. O que é que você achou? Não, Durval é uma figura... Bom, primeiro, Durval é fundamental para eu estar aqui hoje. Não no convite de hoje, mas se eu me tornei um artista de trio elétrico, eu devo muito a Durval, porque foi ele quem me chamou para fazer parte da banda dele, que era a Banda Pinel, que ele estava fundando, formando. Aí eu estou falando, Pedrão, de 1981. Certo? Caraca. Foi quando a gente se juntou pela primeira vez, que a gente se conheceu. Aqui na casa, eu morava aqui, no Horto Florestal. Na casa dos meus pais tinha um estúdio e ele veio se apresentar. Né? Na verdade, ele veio escolher músicos para fazerem parte da banda que iria ser a banda do trio elétrico do Bloco Pinel, que ele foi fundador. E aí nós nos conhecemos ali e foi ele quem apostou em mim para ser o cantor da banda dele. Porque os diretores do Bloco Pinel não queriam, mas não por causa nada de mim, é porque eu tinha 17 anos. E eles queriam um cantor mais experiente. Eu não tinha nunca cantado em trio elétrico, nem nada. Eu tinha uma banda de rock, eu era baixista de uma banda de rock. Mas só que eu conhecia todo o repertório, né? Do Osmar, Novos Baianos, eu gostava muito dessa influência. Principalmente pela postura roqueira de Armandinho e de Pepeu, que inclusive Durval falou sobre isso também na entrevista. E aí a gente fundou juntos, ele fundou a banda Pinel e me chamou, meu irmão era o baterista da banda, e nós ficamos juntos 5 anos. Então, naquelas histórias que Durval contou, né, muita coisa eu fiz parte daquilo ali com ele, né? A gente fazia as serenatas no Sesc, né? E que era tudo muito sem muita intenção do que iria ser. Né? O primeiro cachê, a gente, isso aqui vai ser legal. A primeira vez que a gente começa a ver que aquilo ali deu um retorno financeiro para a gente e a gente passar a encarar aquilo como uma profissão. Então, os meus primeiros 5 anos com Durval foram 5 anos muito importantes para mim, e ali também ele acreditou em mim como cantor da banda e como definidor, vamos dizer assim, de repertório. No primeiro ano, Durval tinha um repertório engessado, que ele escrevia os blocos das músicas. E eu dizia, Durvalino, isso não vai dar certo, cara, porque trio elétrico tem roda, então a gente não pode sair com um repertório fixo para tocar e a dinâmica da rua muda isso. Claro que no primeiro dia foi assim, o segundo dia foi assim, falando do primeiro ano de carnaval. O terceiro dia a gente já liberou total, a partir daí ele disse, fica à vontade, faz o repertório e a dinâmica... Para mim foi muito importante, que no trio a gente é DJ, né? Então tem que usar tudo. Mas, olha só, essas histórias, elas me fascinam, porque tem uma memória afetiva muito grande minha, né? De ter, como baiano, vivido esse movimento, mas assim, pescando coisas que você ouve falar aqui, ali, né? Querendo ou não, a gente chega a ter uma ligação por ali em um determinado momento familiar. Eu era um pouco mais novo que você... Sim. Né? Mas era através de... Nossas mães eram muito amigas de infância, né? Elas eram amigas de infância. Tia Nélia e minha mãe eram amigas de sempre. Então, lá na ilha... Vizinhos, né? Também na ilha. O início de tudo isso com rodas de violão, tocando violão, acendia uma fogueira, juntava vinho capelinha, certo? Vodkas das piores... possível, qualidade, mas o que valia... Não tinha Paramanagi na época. Pois é, não existia, pois é. Aí a gente se reunia quase que todas as noites na ilha, porque naquela época o verão era de dezembro a fevereiro, né? Nas férias dos 3 meses, todo mundo ia para a ilha, desde pequeno. Então ali... foi ali que eu comecei a tocar violão, ali com 10 anos minha mãe me deu um violão, e eu comecei a tocar e reunindo os amigos em rodas de serenata. Né? E aí as coisas foram crescendo. Quando eu vou para o carnaval, para o Pinel, este público que era dali, passou aí também, porque foi um momento que os foliões dos blocos surgiam de clubes, né? Sim. De escola, de clube. Eu era do Vieira, Durval já era dos Maristas, então a gente reunia naquela história. E era, Pedrão, tudo muito... Cara, a gente queria curtir, velho, queria se divertir. Dá uma bitoca também. Não, o violão era o melhor instrumento que tinha, é ainda um instrumento fabuloso para conquistas, né? Eu brinco que o violão foi o meu primeiro mondiaro, porque eu era gordo. Olha aí, ó. Eu era gordo. E aí, quando eu comecei a tocar violão,
eu comecei a ser olhado de forma diferente pelas meninas. Então, eu comecei a usar músicas que, na visão minha, eu achava que elas estavam me achando mais magro, certo? Porque elas passaram a me olhar de outra maneira, porque eu começava a tocar violão. Então, as músicas eram por ali. E aí, o Gordinho passou a ser sucesso na escola, nos corredores da escola, nas rodas de serenata. Isso tudo muito antes de eu pensar em subir num trio elétrico. Mas quando eu subo no trio elétrico, claro que tinha essa coisa do fascínio Pô, o palco é uma cirurgia plástica para todo mundo, gente. Todo mundo fica lindo no palco. Porque tem esse fascínio independente, né? No primeiro momento, se você está fazendo uma entrega bacana, você meio que as pessoas ficam meio inebriadas por você. E agora tem, Durval criou as backing vocais, vamos dizer. Claro que quando a gente começou a cantar, tinham cantoras, né? Que já eram cantoras de trio, Silvinha Torres, Sara Jane, já eram... mas Durval criou, ele trouxe pra gente a estética das backing vocais, 2 meninas fazendo arranjos vocais. Mas a primeira intenção dele era paquerar as meninas mesmo, porque ele tinha a intenção, né? E ele trouxe 2 meninas lindas, Alice Becker e Aninha. E ele queria namorar com Alice Becker. E a maneira que ele fez de se aproximar foi criar na nossa banda 2 backing vocais. Gente, eu amei a fofoca. Mas velho. Começou quente esse negócio, menino. Mas foi, eu lembro. Cá, meu amor, ele se reuniu. Você na minha banda. E aí ele não esperava o talento que tava por trás desse rostinho bonito, né? Funcionou tudo, porque as meninas chegaram e deram um brilho espetacular na banda, né? Isso foi antes da Blitz surgir e o formato era mais ou menos o mesmo, né? Era um cantor, 2 meninas, certo? E a banda, não sei o quê, e as meninas dançando e fazendo vocais. Mas o objetivo inicial de Durval era esse, não era bem essa coisa musical, não. Depois a coisa rolou. E rolou também porque depois ele namorou a Alice, funcionou, né? Deu certo mas o talento foi mais 2 forte. sentidos. O talento foi mais forte. Que é o que importa. E vem cá, então, acho que também esse brilho de Ricardo Chaves, de Durval, assim, é vocês fazerem com amor, né? Você falou que fazia por diversão, por gostar. E acho que esse é o diferencial, né, entre muitos artistas, que vocês não viam ainda o cachê que ia surgir um dia. Ele foi uma surpresa. Eu acho que isso teve muito a ver com toda a minha geração. Todos nós. Quando a gente sobe no trio, aí eu tô falando daquela geração que hoje todo mundo diz, não é mais a mesma coisa, isso é outro papo. Mas quando a gente surge, realmente ninguém imaginava onde é que iria chegar aquilo. Então, cada um tinha a sua contribuição a dar e cada um deu a sua contribuição. Mas as coisas eram muito, muito naturais. Então, quando a gente se encontrava na WR, era um encontro, reunia todo mundo, Luiz Caldas, e todo mundo ainda, ninguém era nada ainda. A despeito de, no início dos anos 80, a banda Chiclete com Banana já ser um sucesso. Luiz Caldas já era um sucesso, porque muita gente acha que as coisas só aconteceram depois. Mas nesses meus primeiros 5 anos de carreira, que foram os primeiros 5 anos de banda, que eu era a banda Pinel, com Durval, o Chiclete com Banana já tinha vários sucessos. O Luiz Caldas já tinha vários sucessos. Jerônimo tinha sucessos. Outras bandas daqui já tinham sucesso, até depois virar o tal do Axé Music, que aí a gente já está falando de 1986, né? Uhum. Mas esse início tinha as resenhas, era muito bacana a gente se encontrar mesmo. Os artistas todos se encontravam e trocavam informações, né? Eu acho que a maior prova disso que você está falando, Ricardo, e do que você perguntou, Ingrid, é você ver uns caras que hoje não precisam mais estar na estrada e tão, porque vocês gostam disso até hoje. É fato. Isso é uma coisa... assim, obviamente, por vários motivos, cada um no seu cada qual... E óbvio que a quantidade de shows, eu vou repetir o que Durval falou, tirando o Bel, certo? Que é um cavalo, positivamente falando, e é o cara que capitania tudo isso, desde que eu falei que o Chiclete já fazia sucesso naquela época, e ele está o tempo inteiro. A história do Axé Music passa por Bel Marques o tempo inteiro, certo? É um cara que tem uma importância histórica que vai ficar o resto da vida. Mas, claro que a vida faz assim, cada um faz mais show, menos show, isso e aquilo, mas chega depois no estágio que realmente você passa a ser mais seletivo. Eu quero fazer, eu não quero mais fazer. Mas eu acho que todos nós temos a consciência que nós temos que cuidar do nosso legado.
E quando eu digo nosso, não é o meu particular, Durval, do dele, o nosso. Porque o que nós fizemos, que começou como brincadeira, se torna uma coisa muito forte, muito grande, né? De mudança comportamental mesmo, de uma cidade, de um estado, de uma forma de música. A gente mudou a indústria fonográfica, cara, a geração da gente. As gravadoras vieram atrás da gente quando antes todo mundo tinha que ir para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Não havia movimentos regionais, né? Você vê que os cearenses tiveram que ir para lá naquela época, né? Fagner, os paraibanos foram para lá, Elba teve que ir para lá, Zé Ramalho teve que ir para lá, e a gente não teve que ir para lá. Eles vieram para cá, a indústria fonográfica veio para a gente. E muito depois disso, surgiu o Mangue Beat depois. Certo? Nós fomos meio que pioneiros nessa coisa da mudança do foco da indústria fonográfica. Então, a gente tem que cuidar desse legado. E esse tipo de conversa que você está fazendo comigo, fez com o Durval, vai fazer com outros, certamente, com a tecnologia de hoje, que isso fica para o resto da vida e enquanto houver civilização, porque nós temos muito pouco conteúdo registrado disso, desse momento, né? Só a memória das pessoas que viveram. Na verdade, você tocou numa questão que realmente é o que nos move aqui, é o registro. A gente entende que enquanto tiverem os servidores do YouTube no lugar, do Instagram no lugar, né, se ninguém tropeçar num fio e desligar tudo, a gente vai ter vocês contando essa história. Pra gente é o que interessa, né? Então, para contar essa história, eu queria fazer como eu fiz com o Vadinho aqui, que também... pra você ter uma ideia, Rick, a gente fez o lado A da conversa e depois eu disse, quando terminou, que a gente não conseguiu chegar na linha do tempo, no tempo presente, Sim. Eu disse, a gente precisa de um lado B. Você topa? Topo. Quando você me chamar, ele mora aqui no condomínio, aqui, né? Pertinho. Topo. E chamei de novo e ele veio e a gente continuou a história. Eu quero fazer a mesma coisa com você, a gente botar numa linha do tempo imaginária aqui, tá? E você já falou um negócio assim que me deixou invocado. Você com 17 anos, você foi... Durval bateu em sua porta. Pô, você com 17 anos, você já tinha história para que alguém ligasse para você e dissesse, eu quero botar você em minha banda? Você já estava cantando desde quantos anos para poder Durval ir lá bater e dizer, bora? Não, na verdade, eu já... como eu digo, eu tinha uma banda de rock, que o nome diz tudo, Fim da Picada. Você vê o nível do som que a gente fazia. Tudo roqueiro, vocês. A gente era rock. O tecladista era Gato, Antônio Gato. Antônio Gato? Antônio Gato, meu primeiro tecladista. Era. Gato foi o tecladista no início. Armando Neto na guitarra, César Castro Lima na outra guitarra, meu irmão no baixo, ou meu irmão na bateria e eu no baixo. E a gente tinha uma banda... na época a gente era vizinho de Caetano Veloso, meus pais vizinhos de Caetano Veloso, sempre tivemos o apoio de meu pai e minha mãe, então sempre tinha um lugar pra gente ensaiar, e a gente acordava Caetano Veloso com o som da gente, que devia ser, Caetano deve ser traumatizado até hoje, porque o som era muito ruim, mas Gal era prima de meu pai, e eu sempre tive contato com essa coisa. Eu lembro que Gal uma vez ligou e fez, poxa, os meninos estão fazendo um som massa. Caetano disse, eu digo, rapaz, Caetano é doido, velho, porque o som era muito ruim que a gente fazia, tanto que a banda chamava Fim da Picada. Mas eu já tocava violão, obviamente, e acompanhava, como eu falei aqui, as serenatas, essas coisas todas lá na ilha. Mas Durval não foi bater lá para me procurar, Durval bateu lá para procurar o estúdio lá de casa, porque um cara que tocava guitarra com a gente na banda, estava tocando com a gente na banda, que era Duda, ele pediu emprestado o estúdio para se apresentar com outra banda para o diretor musical do bloco, que era Durval. Nós emprestamos o estúdio. Aí a banda era Duda, Metrinho, que depois ficou no Pinel, o baterista que depois virou baterista do Camisa de Vênus, que era Aldo, não lembro quem era o baixista, Marinho, que depois foi do Cheiro de Amor, e eles se apresentaram, só que não tinha quem cantasse. Em 1981, eram muito poucas as músicas de trio elétrico com voz. Era quase tudo os frevos instrumentais. E tinha as músicas de Moraes Moreira. Aí, no intervalo lá da apresentação, Duda comentou que eu cantava. Aí Duda, você canta? Eu disse, canto. Você sabe as músicas de Moraes? Eu disse, todas. Novos Baianos, todas.
Aí, meu irmão toca bateria também. Aí, meu irmão foi para bateria. Eu cantei algumas músicas. Pronto. Bastou isso. Dias depois, Durval ligou, convidando a gente para fazer parte da Banda Pinel. E eu comecei como segundo cantor, porque, como eu falei, os diretores da Banda Pinel, do Bloco Pinel, me achavam muito jovens. E eles queriam que eu fosse... eles queriam um cara mais experiente. E levaram um cantor chamado Gugui, que era... depois foi do Camaleão. Gugui cantava muito, eu aprendi muito com ele. Acontece que no dia da gravação da primeira música da Banda Pinel, uma música de Durval, que sempre foi o compositor da banda, Gugui ficou doente. E eu gravei a música, certo? Então, o primeiro registro da voz, a primeira música do Pinel, foi comigo cantando, porque Gugui ficou doente. Aí, os caras do Pinel, ficou legal, ficou um clima, Gugui saiu e eu assumi o Pinel no primeiro ano de carnaval já, já com 18 anos. E aí eu virei cantor, por acaso. Mas eu estudava, eu estava na faculdade, mas eu não queria cantar em trio elétrico. Faculdade de quê, Henrique? Administração. Eu não queria cantar no trio elétrico. Eu ia para o Rio de Janeiro, porque era primo de Gal, para tentar alguma coisa com música lá, mas não era trio elétrico. E eu disse, eu vou ficar aqui enquanto eu estiver fazendo faculdade, eu vou ficar cantando aqui. E aí eu fiquei os 5 anos, me formei e ia para o Rio de Janeiro. Aí Luiz Caldas estoura e as gravadoras vieram ver quem estava fazendo música, o que é que estava. E eu fui indicado para ser um dos artistas que a RCA ia contratar. Aí eu quis levar a Banda Pinel. Só que o Bloco Pinel não deixou a banda ir, porque eles eram dono da marca. Aí eu disse, Durval, vamos fazer outra banda. E Durval não quis. Ele quis continuar com a marca do Pinel, que ele que tinha criado. Aí eu disse, velho, desculpe, eu vou ter que sair. Aí eu fiz a carreira solo, por acaso também, né? Porque era para ter ido com a Banda Pinel, mas o Bloco Pinel não deixou. Mas nunca por acaso, né? Sim, mas assim, não foi planejado, entendeu, Pedro? E aí... aí vem as coisas na vida que acontecem. A primeira música que eu gravo vira logo um sucesso absurdo no ano, que é Taba, que é uma música de Carlinhos Cor das Águas e Renato Matos. E aí virou um sucesso absurdo naquele ano. E aí eu já, como carreira solo, já fui. Aí depois veio uma sequência de músicas de sucesso. Frenesi, Namoro. Aí eu gravo Eu Vou no Eva, gravo Eva. Aí tudo isso deu um caldo bom. Foi criando... Aí foi criando. Mas o meu começo foi por acaso mesmo. Eu emprestei o estúdio e Durval me escolheu. Por isso que eu disse que eu devo muito a Durval. Ele ter acreditado num garoto de 17 anos que ele identificou ali que tinha uma coisa dentro do que ele pensava para ele. E aí, até hoje, sou grato e sou muito amigo. É um dos caras... Bom, Durval tem um coração absurdo, é um cara... a gente, quando conversar, vai até... Vai embora. Sabe-se lá quando. Parece aquelas histórias de filme, sabe? Que a pessoa do nada é descoberta, ele tava ali no cantinho dele, fazendo a musiquinha dele, fazendo zoada pra Caetano Veloso. Aí, na história de filme, pô, que massa, que às vezes você tava ali, você tinha um propósito, tem um propósito, sim, né? Que você sim. realmente alcançou várias gerações de pessoas que foram encantadas com a sua voz. Então você estava no lugar certo. Que comunidade boa, né? Que condomínio legal. Vizinho de Caetano. Pô, massa. Queria ser dessa época aí também. Eu tinha esquecido desse detalhe, de você ser primo de... Primo de Gal. Aí, desde pequenininho, eu convivia com esse ambiente, né? Vizinho de Caetano e primo de Gal. E quando eu ia para o Rio de Janeiro, eu ficava na casa dela. Então, acompanhando esse ambiente de gravação, né? Angústias... da maior de todas, a voz daquela, mas ela tinha angústias, né? Tinha preocupações. O que é que os críticos vão dizer do disco, do show? Será que está bem? Será que eu estou cantando bem? Essas coisinhas assim que a gente nunca imagina do lado de cá, certo? Sim. Que o artista viva do lado de lá. Então, essa escola de Gal, para mim, foi fundamental, para ver quando chegou a minha vez de algumas coisas, de como encarar uma crítica, né? De como conviver com esse ambiente. Isso aí não se ensina. Né? Isso você bebe da fonte. Eu tive uma puta fonte para beber que Gal até hoje é a the best. Agora